Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, vamos falar do Timão porque os valores incríveis envolvendo o Carlos Miguel e a sua saída para o futebol inglês. Tem o Donelli renovando por 4 temporadas, tem uma dívida muito perigosa para o clube e o Fausto Vera que está realmente saindo, mas numa situação até curiosa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Esse vídeo tem o apoio da Sportsbet.io, a minha casa de apostas. Estou aqui para te passar odds incríveis dos jogos do Campeonato Brasileiro dessa semana, como por exemplo, Botafogo e Atlético Paranaense. Se liga, hein? O Fogão é favorito, mas todas as odds estão acima de 2, o que faz com que você possa apostar em qualquer um dos resultados que você tá grande. Também temos São Paulo e Cuiabá. O São Paulo bem favorito e o Cuiabá, que tá mal nesse campeonato, aí tá pagando uma odds altíssima. Você pode escolher também no que apostar. Fortaleza e Grêmio. Fortaleza favorito, mas uma odds altíssima, quase 2. E o Grêmio, hein, meu Grêmio? Será que comete o crime fora de casa? Difícil, né? Pagando quase 4 para a vitória do Tricolor, que precisa voltar a vencer porque está na zona do rebaixamento. E para fechar, esse é o jogo, hein? Internacional e Corinthians, sempre recheado de rivalidade. Também todas as odds acima de 2, com o Colorado, por ser o mandante, também favorito. E aí, o que você acha? Aproveita o meu código Chico25, o meu cupom para você, depositando 25, ganhando mais R$25 de free bet, uma aposta grátis lá no site. É só você acessar sportsbet.io, fazer o teu cadastro, começar a se divertir e até faturar. Bora, gente! Vem pra eu! Primeiro falando sobre o Carlos Miguel. A informação do craque Neto é de que o Nottingham Forest, além do salário estratosférico que irá pagar para Carlos Miguel, mesmo com uma proposta de renovação que ele teria do Corinthians para ganhar o que o Cássio ganhava, na casa dos R$800 mil, ele vai ganhar pelo menos o dobro disso em salário mensal no Nottingham Forest. Mas o grande lance é que ele vai receber umas luvas, aquele bônus na assinatura do contrato para em torno de 6 milhões de euros. 6 milhões de euros, mais de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais na mão do cara. E o curioso é que, por conta daquela multa ridícula que a diretoria aceitou do empresário Gilmar Veloz, o clube vai receber 4 milhões de euros. O jogador vai receber na mão 6 milhões de euros. E o clube, por ceder o seu atleta, 4 milhões de euros. Ou seja, o clube recebe menos do que o jogador na sua mão para o seu bolso. É um negócio inacreditável, mas que até pelo clube, né, que poderia, um clube europeu que tem, que paga em euro, que é a moeda do futebol, né, mas que fatura em libra, que é 7 vezes para cada real, poderia pagar muito mais ao Corinthians, mas não precisa, porque a multa dele está ali estabelecida de 4 milhõezinhos de euros, que para os caras não é nada. Com isso, na negociação, eles podem pagar mais para o empresário, para o jogador, em luvas, e com isso o jogador está recebendo uma quantia maior do que a que o clube vai receber. O próprio empresário recebe nessa negociação 3 milhões de euros. 3 milhões de euros só para o empresário, mais 6 milhões de euros só para o jogador e 4 para o Corinthians. O Corinthians, né, que deveria receber a quantia maior, na verdade, vai receber essa grana menorzinha. O Carlos Miguel já notificou o Corinthians que vai sair mesmo, e agora existe um debate para saber se ele joga até o dia 10 de julho, que é o momento em que abre a janela de transferências, em que ele teria que se apresentar no Nottingham Forest. Será que ele joga até lá? O fato é que ele tomou um cartão amarelo, não vai jogar contra o Inter e poderia até já ter feito a sua despedida. Mas será que vale a pena você ficar com um goleiro aqui que você já sabe que vai sair, mesmo ele sendo muito bom, ele tem salvado o Corinthians nos últimos jogos, ou você já começa a trabalhar o novo goleiro, o seu sucessor? Se for o Santos, que é o que o Corinthians está contratando, não tem como, porque ele também só pode jogar depois do dia 10 de julho. Agora, se for o Matheus Donelli, por exemplo, será que é o Donelli? Será que o Donelli não merece mais oportunidades exatamente nessa transição para a gente saber se é o Santos que vai chegar como titular ou se o Donelli vai seguir como titular? Porque o Carlos Miguel é fato que não será. Ou você fica com o Carlos Miguel porque ele é muito bom goleiro para tentar garantir alguns pontinhos aí até ele ir embora. Que situação difícil, né? Eu deixo para você. O Donelli, inclusive, renovou por 4 temporadas, goleiro de 22 anos, que é oriundo da base do Corinthians. Ele acho que chegou com 9 anos no clube, é muito identificado, foi luva de ouro no Mundial Sub-17, convocação em seleção de base, foi medalhista pan-americano. É um moleque que se fala maravilhas
mas ele realmente, quando teve que substituir o Cássio, mostrou uma certa vulnerabilidade, o que é normal. Muito jovem e substituindo o Cássio, não é para qualquer um, né? Ainda mais com a pressão do Corinthians. O fato é que ele não tem recebido tantas chances, né? Tanto que o Carlos Miguel acabou ultrapassando todo mundo, até o próprio Cássio, né? Ele não joga desde julho de 2022, o Donelli. Ano passado ele não entrou em campo entre os profissionais. Então ele vai fazer a sua estreia, não só na temporada, nos últimos 2 anos, contra o Inter nessa quarta-feira. Será que o Donelli vai agarrar essa chance, né, com o perdão do trocadilho, e aí ele poder ter sequência a partir dali? Bom, vamos ver o que acontece, né? Mas o Donelli vai poder agora mostrar que tem capacidade para ser goleiro titular do Corinthians. Falando sobre outras situações, tem uma dívida muito perigosa que é relacionada ao zagueiro Félix Torres. O Corinthians simplesmente acertou a compra do zagueiro equatoriano junto ao Santos Laguna do México, num valor considerável de 30 milhões de reais em 6 parcelas, que foram diluídas entre 2024, 2025 e 2026. Em 2024 eram 2 parcelas. O Corinthians pagou uma e não pagou a segunda. Aí fica difícil, né? Uma segunda no valor de 6 milhões de reais que não foi paga, e o Santos Laguna notificou o Corinthians, pediu que o Corinthians pagasse em 15 dias, esse prazo estourou, o Corinthians não pagou e agora o clube mexicano está ameaçando ir na FIFA. Vocês sabem o que pode acontecer se o clube vai na FIFA pedir uma indenização. Mais do que isso, o clube que deve pode sofrer uma sanção, uma punição, que é, por exemplo, o tal do transfer ban, que é não poder inscrever jogadores nas janelas. Pode ser em uma, pode ser em 2 janelas. Enquanto o clube não pagar, ele não consegue registrar jogadores. Pode até contratar, não consegue registrar. O fato é, pelo menos o alento, é que isso não deve se aplicar a essa janela já do mês que vem, porque esses processos demoram. Então seria para a janela do final do ano, que é uma janela super importante. Provavelmente mais uma reformulação, ou a reformulação vai continuar. Então você precisa, ainda mais no futebol brasileiro, né, no começo de temporada, contratar e inscrever jogadores. Imagina se não puder. É claro que até lá o Corinthians tem tempo para pagar, mas poxa, mais um clube batendo na porta da FIFA cobrando o Corinthians é dose, viu? E aí, falando sobre isso, tem a tal da dívida do Corinthians com o Argentinos Júniors pelo Fausto Vera, que está sendo negociado, segundo o GE, para o Atlético Mineiro, que está pagando 4 milhões de dólares pelo volante. Um volante jovem, que tem valor de mercado, mas que o Corinthians pagou 8 milhões de dólares. Só que não pagou, né? Está devendo para o Argentinos Júniors e vai ter que vender pela metade do preço para poder pagar essa dívida com o Argentinos Júniors, sendo que deve ainda para o jogador. Que loucura que o Corinthians faz, meu Deus do céu. Mas é um jogador que se inviabilizou, que não consegue jogar nos últimos tempos, jogou naquela oportunidade de 2022 com o Vitor Pereira, depois nunca mais performou, já está marcado pela torcida, não consegue ter sequência, é jovem, é promissor, pode arrebentar no Atlético Mineiro, mas o fato é que o Corinthians pagou muito caro por ele e precisava reaver parte do dinheiro, só que não vai reaver, vai ter que reaver para poder pagar. É mais ou menos o que o Santos, certa vez, fez com o Soteldo, né? Teve que vender o Soteldo para pagar o Soteldo, porque não tinha pagado o Soteldo lá para o Huachipato do Chile, e aí teve que vender o Soteldo para poder pagar o Huachipato e, na verdade, ficou usando o jogador de graça, né? Só que o Soteldo ainda performou no Santos, né? Não foi o caso do Fausto Vera em relação ao Corinthians. Enfim, é um jogador que deve estar saindo e, pelo menos para zerar essa conta aí, enfim, não tem muito o que possa ser feito nesse sentido. E aí, o que vocês estão achando dessa história toda? É só a saída, né, gente? Tem o Donelli que renovou, mas é dívida com o Félix Torres, é o Fausto Vera indo embora, é o Carlos Miguel indo embora, é o Santos podendo chegar, é uma janela que ainda não começou, mas ela se torna ameaçadora. E ainda pode ter saída de Wesley, pode ter saída de, enfim, algum outro jogador, tomara que não, mas precisa contratar porque a situação segue preocupante na tabela do Brasileiro, na perspectiva da temporada, o Corinthians precisa de mais opções, dito pelo próprio Antônio Oliveira, né? Tenho muitos meninos da base, então foi uma reclamação pública também em termos de elenco, em termos de contratações. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto a qualquer momento. Até a próxima. Tchau!